Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, hoje é a nossa aula 243 e vamos falar sobre a estrutura dos cromossomos, tá? Então a gente vai relembrar um pouquinho alguns conceitos relacionados aos cromossomos, vamos verificar ali quais são as suas estruturas, características e algumas síndromes também que estão relacionadas à quantidade ali de cromossomos, tá? Então vamos relembrar aí a sua estrutura. Olha só. A gente observa aqui uma imagem ao lado, né, que ela mostra pra gente a imagem de uma célula, né? A gente sabe que a célula, ela compõe ali suas organelas, tem o seu núcleo e dentro do núcleo, como a gente observa aqui, ó, existem essas estruturas que parecem aqui um X, né, um formato de um X. Essas estruturas são os cromossomos, que ficam presentes onde? No núcleo celular. Tá? Então, o cromossomo, ele tem essa característica, né, como a gente observa aqui, ó, ampliada, e ele apresenta algumas estruturas, como o telômero, né, que fica na extremidade do cromossomo, e o centrômero, que a gente observa, ó, que ele fica bem ao centro. Tá? Então, o que é o cromossomo, né, que faz parte do núcleo celular? Ele é formado por dois braços, né, que a gente chama de cromátides. E ele é composto por DNA, tá? Então a gente observa aqui, ó, a dupla hélice de DNA. Então o DNA, ele vai se enrolando em proteínas chamadas de histonas, tá? A gente tem aqui o nome dessa proteína. Então ele vai se enrolando, vai compactando e aí ele vai formando essa estrutura que a gente conhece como cromossomo. Tá? Então o que é o cromossomo? Né? Ele é o DNA enrolado ali naquela proteína chamada de histona e aí ele fica nesse formato. Tá? Então vamos observar aqui que as estruturas compostas de DNA que carregam ali os genes de um ser vivo. Né? Então, todos os genes que caracterizam ali o ser vivo fazem parte dessa cadeia de DNA. Né? Então, são responsáveis por definir as características físicas particulares de cada indivíduo. Né? Então, é o gene que vai definir ali a cor dos meus olhos, a minha estatura, a cor dos meus cabelos, entre outras características que cada indivíduo ali possui. Então, os cromossomos, como a gente observou, eles estão localizados no núcleo das células que compõem o ser vivo. Tá? Então, a gente observou ali a sua estrutura e onde ele está localizado. Tá? Então, é o DNA que carrega ali todos os genes que estão nesse formato de cromossomo. E aí, cada espécie tem uma quantidade de cromossomos. No caso de nós, seres humanos, a gente vai observar o nosso cariótipo. Né? No caso do cariótipo humano, nós temos 23 pares, o que resulta em 46 cromossomos. Né? Então, aqui ó, a gente observa esse cariótipo que vai do 1 até o 23, o que representa aqui pra gente 23 pares. Somando aqui, né, a quantidade desses pares, nós temos um total de 46 cromossomos. Do 1 até o 22, a gente observa pares de cromossomos autossomos, tá? A gente observa que eles são iguais, né? Cada par aqui, ó, ele tem a sua definição. O último par que vai definir o sexo do indivíduo, por isso que a gente chama ele de sexuais. E aí o que vai diferenciar, né? No caso dos homens, eles vão apresentar um cromossomo X e um cromossomo Y, como a gente observa aqui, e as mulheres, elas apresentam 2 cromossomos X, tá? Então, quando a gente observa o cariótipo humano, o último par de cromossomo, que é o par 23, ele vai definir se é homem ou se é mulher. Se for homem, o que vai aparecer lá? Um X e um Y. Se for mulher, um X e um outro X, tá? Então, é ele que vai definir o sexo do indivíduo. Todos os outros, né, eles fazem parte também das células, mas o que define é o cromossomo sexual, tá bom? E aí a gente vai continuar observando quanto ao número de cromossomos que aparecem ali nas células. Olha só, a gente chama de haploide as células que apresentam a metade
do número de cromossomos. A gente já sabe que o total do cariótipo humano são 46, né? Quando soma lá, são 46 cromossomos. Então, aqui, no caso de células haploides, elas apresentam 23, né? Que é a metade ali do total. No caso das células diploides, aqui apresentam 2 Ns, são células com número total de cromossomos, né? E no caso do cariótipo humano, o total são 46. Aqui a gente tem a representação de cada célula. No caso dessa primeira imagem, ela representa para a gente o espermatozoide. Tanto o espermatozoide, que é o gameta masculino, quanto o óvulo, que é o gameta feminino, eles são células haploides. Eles apresentam ali a metade do número de cromossomos, porque eles participam daquela divisão celular chamada de meiose e no final ele apresenta a metade. Porque a gente sabe que o espermatozoide e o óvulo, no momento da fecundação, eles precisam ter o total de cromossomos e o total é 46. Tá? Então ele precisa da metade para, quando fecundar, somar 23 com 23 e dar os 46. Então quais são as células que apresentam células haploides no nosso organismo? São as que fazem parte do gameta, né? No caso do gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo. E todas as outras que compõem o nosso corpo são células diploides, tá? Elas apresentam um número total ali de cromossomos, como a gente observa aqui o exemplo de uma célula, tá? Que apresenta ali a quantidade total de cromossomos. E aí vamos continuar observando, né, outras características quanto aos cromossomos. Vamos observar sobre as mutações cromossômicas. Olha só, o que são mutações? São mudanças acidentais nos cromossomos que podem causar prejuízos ou não, tá? Vai depender ali do tipo de mudanças, tipos de mutações que acontecem ali naquela célula. E aí podem ser transmitidas aos descendentes. Existem 2 tipos de mutações cromossômicas. A que a gente chama de estruturais, como o próprio nome já diz, a alteração ela está na estrutura desse cromossomo, tá? Daqui a pouco a gente vai observar alguns exemplos das estruturais. E as numéricas, a alteração está no número, na quantidade de cromossomos, que pode ser a mais ou a menos. Tá? Então, quantas mutações cromossômicas? O que pode acontecer? Pode ter mudanças na estrutura desse cromossomo, ou então pode ter uma mudança na quantidade de cromossomo, que ele pode ter a mais ou a menos, tá? Vamos iniciar observando quantas estruturais, né? Que tipo de mutação que pode acontecer na estrutura de um cromossomo. E aí a gente observa um primeiro exemplo, que é o da deleção. Esse é o nome da mutação estrutural que acontece no cromossomo. Então, o que é a deleção? É a perda total, olha só, ou parcial de um segmento do cromossomo. Se essa perda for acentuada, ela pode ser letal. E aqui a gente tem um exemplo de uma síndrome, que é a síndrome chamada de cri do chá ou miado de gato. Tá? Ela tem esse nome porque o choro desse bebê, né, dessa criança, ele lembra muito, é muito semelhante ao miado agudo de um gato. Tá? Então ele acabou também tendo essa denominação. E o que acontece aqui nessa mutação? Acontece uma deleção do braço curto do cromossomo 5. E aqui a gente tem, ó, essa estrutura. Essa estrutura representa pra gente o cromossomo 5, tá? E aqui o que a gente observa? Que uma parte desse braço, ó, ocorreu o processo de deleção, ou seja, a perda desse braço aqui, que a gente observa aqui nessa imagem. E o que resultou? No braço mais curto, tá? Então, essa alteração, esse braço curto no cromossomo 5, ele apresenta ali essas características na pessoa que nasce com essa mutação estrutural, tá? Então, a gente tem aqui as imagens que mostram pra gente, né, crianças que nasceram ali com a síndrome do cri do chá. E aí, o que aconteceu? A deleção, a retirada, a perda de um pedaço do cromossomo 5, e aí ele ficou mais curto, né? A gente observou aqui, ó, que ele perdeu um pedacinho e aí resultou num braço mais curto. E como resultado, nós temos a síndrome cri do chá. Tá bom? Vamos conhecer agora a duplicação.
A formação de um segmento adicional, como o próprio nome já diz, né? Ele vai duplicar, vai adicionar um pedaço ali, um segmento de um cromossomo. E aí, no caso da duplicação, essa mutação ela tem consequências menos graves do que as deleções. E aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente tem aqui um cromossomo, aqui a gente tem uma parte do cromossomo e aqui a representação da duplicação. Observe, ó, que ele multiplicou, olha só, ele duplicou. Existe um braço maior no final dessa mutação estrutural, ou seja, ela vai duplicar, tá? Então, o próprio nome a gente já consegue associar. Mutação estrutural, duplicação, ela duplica um segmento do braço do cromossomo. Vamos agora observar a inversão. Ela resulta de duas quebras em um cromossomo e a reinserção desse fragmento na mesma posição do cromossomo, porém, o que acontece? Ela vai ficar em ordem invertida, por isso que o nome é inversão. As consequências afetam a prole ali do indivíduo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo desse tipo de mutação. Observem bem essa estrutura aqui. Ele representa para a gente um braço de um cromossomo e observem que aqui, ó, ela representa os genes, tá? Alguns genes. E ela tem aqui essa denominação, ó, A, B e C. A gente observou que ocorre aqui, ó, a quebra e a reinserção. Só que observem com detalhes que no momento da reinserção mudou a ordem. No final ficou a ordem C, B e A. Ou seja, o que seria A foi lá para baixo, né? E o C que estava embaixo foi para cima. Ou seja, o que deveria ser duplicado normalmente, ele foi invertido, né? Então, a gente observa aí essa inversão que aconteceu no braço de um cromossomo, tá bom? Então, o que acontece? Tem o braço, tem os genes que definem ali as características, mas no momento ali da quebra e da reinserção, ele inverteu, tá? E aí vai ter essa mutação estrutural. Temos mais outra mutação, que é a translocação. No caso da translocação, ela consiste na troca de material. Só que essa troca de material, ela vai acontecer entre cromossomos não homólogos, ou seja, aqueles que não estão em pares, tá? E aqui a gente observa essa representação da translocação. A gente tem aqui, ó, dois cromossomos, um cromossomo azul e um cromossomo rosa, para fazer essa diferenciação. Observem aqui, ó, que o cromossomo azul houve essa quebra do finalzinho, né, desse braço do cromossomo. E o rosa também teve uma quebra aqui no final. Só que o que acontece? Observem que o braço rosa ficou aqui no cromossomo azul e o azul aqui no rosa. Ou seja, né, ocorreu a troca desse material em cromossomos que não são homólogos, né, o que a gente chama de translocação. Tá? Então, essas cores são para fazer aí as representações e para diferenciar esses tipos de cromossomos. Tá? É para a gente observar que são cromossomos diferentes, que no momento ali da troca de material, um cromossomo, né, vamos dizer, o cromossomo 3 trocou com o cromossomo 4, né, lá do cariótipo humano. Então, ele teve essa troca de material. E aí a gente chama também de mutação estrutural. Só que a única diferença é que são cromossomos não homólogos, não são entre os pares, como a gente observou lá no cariótipo humano, tá? E aí vamos observar também quanto à mutação numérica. A gente observou a estrutural, que muda ali a estrutura do cromossomo, mas também tem a mutação numérica que está relacionada com a quantidade dos cromossomos que fazem parte daquela célula. Tá? Então, a gente tem aí a poliploidia, que está relacionada com o acréscimo de um conjunto extra completo de cromossomos, e a aneuploidia, que é a ausência ou a adição de um cromossomo. Tá? E a gente vai observar alguns exemplos relacionados à mutação numérica. No caso da poliploidia, ela pode ser, como a gente observa aqui, né? A triploidia,
com um total de 69 cromossomos. Então, a gente já sabe que o número de cromossomos são 46. Né? Então, a gente observa aqui ó, que ele está acima da quantidade de cromossomos que cada núcleo celular carrega. No caso da triploidia, 69 e da tetraploidia, 92 cromossomos. Então, é uma quantidade acima do que tem, né, cada célula. E aqui a gente tem essa representação da poliploidia. A gente tem uma célula 2N. A gente sabe que a célula 2N ela tem a quantidade total, né? Vamos imaginar que ela tem aqui, ó, 46. No momento da meiose, que é aquela divisão celular que faz parte ali da produção dos gametas, ela se divide. Só que na divisão, cada gameta tem a metade, 23. Só que no caso dessa divisão, essa meiose não aconteceu dessa forma. E a gente observa que cada célula apresenta um número total de 46 e não 23 como deveria ter sido. E aí no momento da fecundação dos gametas, ela vai ter um número acima, né? Porque essa célula levou uma quantidade de cromossomos acima do que deveria, que seria 23. Então essa meiose ela aconteceu de forma errada, né? Ela não dividiu ali a metade dos cromossomos. E aí a gente observa, né, que a maior parte das concepções poliploides é espontaneamente abortada, tá? Dificilmente esse feto consegue se desenvolver com essa quantidade acima de cromossomos, tá bom? E quanto à aneuploidia, a gente observa dois exemplos. O de monossomia, mono vem falar pra gente aqui da ausência de uma cópia desse cromossomo, como por exemplo a síndrome de Turner, né, que acomete ali mulheres. E aqui a gente observa que eles apresentam o quê? 45 cromossomos no total, o que deveria ser 46, né? Então, qual é o cromossomo que está faltando? No caso, é mais um X que deveria estar aqui, né? Então, ele tem a falta desse X. Então, como falta um cromossomo X, ele fica no total de 45. Ou seja, a ausência de um cromossomo. O que resulta aqui ó, na síndrome de Turner, que apresenta ali algumas características como o pescoço alargado, tórax alargado, infertilidade, tá bom? E temos também um exemplo da aneuploidia. Vamos observar aqui o próximo exemplo da aneuploidia, que é a trissomia. Nesse caso, há uma cópia a mais, né? A gente observou no exemplo anterior que era a ausência e agora a gente observa que é uma cópia a mais de um cromossomo em uma célula. E aqui no caso da trissomia, temos a síndrome de Down, né? Que também é conhecida como a trissomia do 21. Porque lá no par 21, no lugar de eu ter lá 2 cromossomos, ele apresenta 3 cromossomos, ou seja, um a mais, tá? Então, a gente observa que a quantidade também de cromossomos pode resultar nesse tipo de alteração, tá? Então, a gente conheceu sobre os cromossomos, sobre a sua estrutura, algumas características e também síndromes e mutações que estão relacionadas com a quantidade ali dos cromossomos que fazem parte do cariótipo humano. E agora vamos praticar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1, considere o esquema abaixo. Né? Então, nesse esquema, a gente observa aí pares de cromossomos, né? Acontece ali alguma coisa entre eles, alguma mutação, e a gente quer saber que tipo de mutação é essa. A mutação cromossômica representada é um caso de inversão, trissomia, translocação, duplicação ou deficiência. E a questão 2. A seguir está indicado o número de cromossomos encontrados em gametas de algumas plantas muito cultivadas no mundo todo. Sabendo que as células somáticas são habitualmente diploides, quantos cromossomos devem ser encontrados respectivamente em células somáticas de feijão, arroz, tabaco e café? Tá? Então a gente tem essa tabelinha que mostra pra gente essas plantas, né? Feijão, arroz, tabaco e café, e o N representa a quantidade de cromossomos. Tá? Então, uma boa atividade para vocês, daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, estamos de volta aí para fazer a correção das duas questões que estão relacionadas ao nosso conteúdo sobre os cromossomos. E a primeira questão, a gente observa aqui um esquema, né? Nesse esquema, ele apresenta para a gente dois tipos de pares de cromossomos diferentes. A gente tem aqui, ó, o par de cromossomo 1, que ele está representado aqui nessas estruturas em preto, tá? Que são os cromossomos homólogos entre si, ou seja, são os pares de cromossomos que representam aqui, ó, esse nosso primeiro esqueminha. E além disso, a gente observa que ele está definido aqui, né, como se fossem os genes, com as letrinhas em minúsculo A, B, C e D, tá? Nesse segundo par de cromossomos, que também são homólogos entre si, eles estão representados aqui pelos pares em branco. E a representação dos genes, a gente observa que está nos números, né? De 1 até o 7, tá? Então essa é a nossa primeira observação do esquema. Aí a gente observa que ocorre aqui, ó, uma quebra do primeiro par de cromossomo. Essa quebra fica entre o C e o D. Nesse segundo par de cromossomo também apresenta aqui uma quebra entre os genes 5 e 6. Tá? Então, o que a gente observa abaixo, logo depois dessa quebra do par de cromossomos? A gente observa aqui, ó, que ocorreu uma troca, né? Ocorreu aquela mutação cromossômica que a gente chama de translocação. Olha o que a gente observa, que esse pedaço aqui que foi quebrado, o 6 e o 7, ele veio para o par de cromossomos 1. E esse pedacinho aqui, ó, o D, na sua representação que foi quebrado, ele veio para o par de cromossomos 2. Ele está logo após o numeral 5. Tá? Então, o que a gente observa? Que esses cromossomos que não são homólogos, ocorreu ali a quebra e a reinserção desse cromossomo, desse fragmento de cromossomo, em cromossomos opostos, ou seja, não homólogos. O que estava no par 1 veio esse pedacinho, esse fragmento para o cromossomo 2, e o que estava aqui no 2, essa quebra, trouxe esse fragmento para o par de cromossomos 1. Então, quando acontece essa troca em cromossomos não homólogos, a gente chama essa mutação cromossômica de translocação. E a gente observa aí na alternativa C, né? Então, quem marcou aqui a alternativa C, translocação, compreendeu, né, como esse processo acontece, tá? E aí vamos ao nosso comentário. Observa-se que na imagem os cromossomos trocam de partes entre si, caracterizando essa mutação que a gente chama de translocação. Tá bom? Vamos para a questão de número 2. A seguir está indicado o número de cromossomos encontrados em gametas de algumas plantas muito cultivadas no mundo todo. Quando a gente fala de gameta, a gente já lembra aqui, ó, do número de cromossomos que está pela metade, que é representado pela letrinha N. Sabendo que as células somáticas são habitualmente diploides, representados aqui, ó, diploides a gente sempre representa por 2 N's. Quantos cromossomos devem ser encontrados, respectivamente, em células somáticas de feijão, arroz, tabaco e café? Né? Então, aqui representa pra gente os gametas, né, que fazem parte ali desses tipos de plantas. E aí a gente observa a nossa resposta, que a gente vai tentar identificar, na verdade a gente vai transformar essas células que são haploides em diploides. Então o que eu preciso fazer? Né? Vamos observar aí no nosso gabarito. Sabendo que as células somáticas são habitualmente diploides, ou seja, 2 N's, quantos cromossomos devem ser encontrados em cada um deles? Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar. Né? Então, o feijão que tinha 11 terá 22, o tabaco que tinha 12, 24, o arroz, 24 e o café que tinha 22, 44. Tá? Então, vamos observar aí o nosso comentário. O enunciado declara que a tabela se refere a gametas das plantas. Além disso, a tabela identifica que as células são haploides. Assim, o total de cromossomos das plantas é o dobro dos gametas, também chamadas de diploides ou 2 N's. Assim,
para a gente conseguir o resultado dessa questão, basta dobrar cada valor da tabela, né? Por isso que a gente observou que cada resultado ali representa esse valor dobrado, né? Que a célula diploide tem a metade, a célula haploide tem a metade e a célula diploide tem o dobro, tá? Por isso que a gente conseguiu observar aí essa diferença da tabela, da quantidade de gametas que cada uma representava, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Até uma próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.